Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Goianazes. Vamos começando nessa noite mais uma reflexão semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse momento, vamos ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem 174. Para que discutir? Repare que muitas vezes um pequenino gesto, uma simples ação de benefício equivalem a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer das suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adiante pregar aos outros se você não faz. Dê o exemplo de suas ações e conquistará todos para suas ideias. Então, pensando nessa valiosa mensagem, eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. Vamos, nesse momento, deixando sair dos nossos corações o sentimento de paz, calma, esperança. Vamos conectando a nossa mente com o alto, esquecendo qualquer desafio, qualquer questão que tenhamos durante o dia, que tenha nos desanimado, que tenha nos deixado esmorecidos. Vamos nos conectando com o nosso mentor amigo, com o mentor desse trabalho, dessa oportunidade, através das redes sociais do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, o mentor da casa. Vamos nos ligando em pensamento, pedindo boas intuições, calma, serenidade. E o nosso mentor, com muito amor e carinho, já nos conduz até Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, que nos traz conforto e esperança aos corações. E ela, mãe dedicada que é, já nos leva pela mão até a presença de seu Filho amado. Diante do Cristo, agradecemos pelo seu Evangelho, pelos seus ensinos e exemplos, e pedimos a Ele que leve os nossos agradecimentos ao Pai da vida, diante do qual nada pedimos, somente agradecemos com a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E nessa sintonia de amor e carinho, vamos pedindo licença a todos os mentores, aos nossos mentores individuais. Licença a você que nos acompanha para adentrar aí a sua casa, o seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, para que juntos tenhamos ótimas reflexões que nos auxiliem ao longo da nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, dando continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre coletânea de preces espíritas, hoje nós falaremos um pouquinho sobre os itens 36 e 37. Ação de graças depois de ter escapado de um perigo. Então, o Evangelho, ele cita aqui, dá para a gente um modelo que nós podemos utilizar, né? Lógico que o mais importante não é seguir o roteiro, mas estar conectado com uma boa intenção, de fato, com o coração aberto, agradecendo aos benfeitores, a Deus, a Jesus, pela oportunidade de ter escapado desse perigo. Mas o Evangelho tem essa coletânea que nos ajuda a conseguir aí ter em mente um conteúdo se precisarmos utilizar as palavras. Então aqui fala: meu Deus, e vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pelo socorro que me enviastes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja para mim uma advertência e que ele me esclareça sobre as faltas que puderam me atrair. Compreendo, Senhor, que a minha vida está em vossas mãos e que podeis me retirar quando vos aprouver. Inspirai-me pelos bons espíritos que me assistem, o pensamento de empregar utilmente o meu tempo que me concedeis ainda nesse mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na resolução que tomo de reparar os meus erros
e de fazer todo o bem que estiver em meu poder, a fim de chegar menos carregado de imperfeições no mundo dos espíritos, quando aprouver a Deus me chamar. Olha que prece bonita, né? Então, geralmente, quando a gente está em uma situação de perigo, de conflito, a gente só lembra de pedir, a gente esquece de fazer o agradecimento. E é fundamental que não nos falta. Vamos relembrar que o amparo não nos falta. O amparo está conosco a todo momento. Às vezes o que ocorre é nós estamos desconectados dessas boas energias. Às vezes a nossa mente, o nosso coração está tão tribulado, tomado de pensamentos negativos ou com atitudes imprudentes, que a gente não consegue ter esse mínimo de sensibilidade para perceber o auxílio. E aí Deus nos manda auxílios de diversas formas, através do sono, através dos sonhos. A gente tem as pessoas que estão conosco na jornada, os nossos amigos, parentes, os amigos da jornada, da caminhada, são ótimos auxiliadores, digamos assim, porque estão conosco muitas das vezes não falando o que queremos ouvir, mas o que precisamos para estarmos em alerta. Nós temos muitas das vezes o auxílio também através do desafio. É que a gente enxerga o desafio como um problema. A nossa mente já é projetada para ver, e é algo que eu tenho que resolver. E a gente não pensa que muitas das vezes aquele desafio nos impede de estar com a mente conectada em outras coisas, de criar mais débitos para o nosso espírito, de andar por caminhos que não seria interessante. Então, às vezes, o ônibus que a gente não pega, a condução que a gente não entra, o lugar que a gente desmarcou de última hora, não é um acaso. Essa necessidade foi inspirada, às vezes, intuída. Não estou dizendo que toda situação é assim, para a gente também não colocar uma responsabilidade que não é da espiritualidade, é nossa. Nós temos o nosso livre-arbítrio de ir ou não ir, de fazer ou não fazer aquilo, de tomar aquele passo ou não. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos rodeados de energias e os benfeitores estão sempre ao nosso lado, sempre, a toda oportunidade nos auxiliando, nos apoiando e acolhendo. E em situações de perigo, vamos lembrar que Deus está conosco também. Vamos tomar cuidado com o nosso corpo e com o nosso espírito, para não nos colocarmos em situação de perigo. Sabe aquela mensagem que fala assim, eu confio em Deus, mas eu tranco a porta do meu carro? Essa mensagem que a gente precisa se lembrar. O que ela diz? Que Deus está conosco, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Ora, se eu tenho uma doença e eu não tomo remédio, como que haverá a cura? Se eu preciso fazer o exame e eu não faço, como que eu posso descobrir que eu estou bem ou que há uma doença a ser tratada? Então, o que nos compete, nem Deus, nem espiritualidade, ninguém jamais fará. A nossa responsabilidade é nossa. Então, que estejamos aí atentos para a gente não andar pelo mundo se expondo, lembrando que a gente se expõe de diversas formas, por comportamentos, por ações, por gestos, por atitudes, por companhias, por locais que às vezes a gente não deveria estar, ou poderia estar naquele local, mas aquele é o melhor horário, aquele é o melhor trajeto. Vamos andar com o celular na mão, correndo risco de assalto no centro de São Paulo. Então, são pequenos cuidados que a gente pode ter conosco, com a nossa integridade, não somente física, mas principalmente a emocional. Porque muito dos traumas que a gente passa, envolvendo perigos de todas as ordens, causam esses respingos no nosso emocional. A nossa mente fica também, né, fragilizada. Então, que tenhamos esses cuidados necessários para a gente conseguir viver uma vida da melhor forma possível. Existem os cuidados que são óbvios e os cuidados que são mais subjetivos, né? Quando eu penso como eu me alimento, o que eu falo, o que eu escuto, o que eu assisto, o que eu costumo comentar, quais são os comentários que eu replico, quais são as rodas, os ambientes que eu convivo,
Tudo isso faz com que a gente pense que esses cuidados, eles são mais intensos do que somente tomar cuidado para a gente não desencarnar antes da hora, ou para a gente não ser assaltado, para a gente não ser sequestrado. Não, nós estamos falando dos cuidados que também envolvem a nossa parte emocional e espiritual. Se eu tiver pensamentos e atitudes que são negativas, automaticamente eu crio um espaço dentro da minha mente, no meu campo de vibração de energia, para ter companheiros físicos, né, no plano físico, e espirituais também, que estejam nessa sintonia negativa, alimentando isso em mim. Então a gente fica aí num sistema em que um alimenta o outro. Eu deixo essa porta aberta, essas companhias espirituais ficam próximas a mim, alimentando esse sentimento que vai ganhando cada vez mais proporção, e através disso eu sinto que essas companhias vão também me deixar cada vez pior, com mais negatividade, com mais tristeza de repente. Então quebrar esse elo, não permitir que ele se estabeleça, também é uma responsabilidade nossa, de fazer aí a nossa parte para tentarmos manter o máximo possível. Somos falhos, somos errantes, estamos aprendendo, mas dentro do possível, que os momentos de baixa, né, baixa energia, negatividade, que sejam momentos, e não que a gente viva assim todo o tempo. Não permanecer naquele estado é importante, porque isso não pode ser o nosso estado original, pode ser somente um estado pontual. Então vamos pensar um pouco nisso e lembrar dessas coletâneas de prece que o Evangelho nos disponibiliza, lembrando que o fundamental ao fazer a prece é estarmos conectados com o coração aberto, para que a gente de fato agradeça e faça as nossas ligações com o alto da forma mais sincera, mais genuína possível. Então pensemos nisso, e eu convido a todos a fechar os olhos. Quem quiser, fique de olhos abertos, vamos vibrar. Doar o mais profundo sentimento de amor, de esperança e paz, por todo o contorno geográfico, por todos os países, por todas as moradas da casa do Pai, para que tenhamos esperança, diálogo, bom relacionamento. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos a saúde em todos os aspectos da palavra, e que em momentos que não estejamos estáveis, que saibamos buscar os caminhos de buscar essa saúde de fato para dentro de nós, a física, a mental, a psicológica, a emocional, em todos os aspectos possíveis. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos esperança, que saibamos fazer a nossa parte para nossa melhora e, consequentemente, para a melhora de tudo que está ao nosso redor. Vibrando intensamente por todos aqueles filhos de Deus no campo físico e espiritual que estejam necessitando de algum tipo de socorro, que os amigos, os benfeitores consigam se fazer presentes da melhor forma possível, amparando e fortalecendo esses nossos irmãos. Vamos pedindo licença para vibrar por nós, encarnados, tão necessitados que somos, vibrando em especial por todos os centros espíritas, pelo CAE de Guaianazes, pelos trabalhos que lá são realizados, pelos voluntários, por todos que ali passam, para que cada vez mais essa casa se mantenha de portas abertas, ajudando a tantos. Vamos vibrando intensamente pelos nossos vizinhos, pela nossa rua, pela nossa comunidade, pela nossa casa, pedindo aos amigos que, se for do nosso merecimento, que visite os nossos lares, substitua as energias ali, faça uma energização especial no nosso filtro, na nossa caixa d'água, para que tenhamos remédios espirituais também, de acordo com a nossa necessidade e merecimento. E assim vamos pedindo licença para vibrarmos por nós, que tenhamos força e esperança para não esmorecer. Remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos.
com muitas coisas boas. Até a próxima.